Olá, amigo empresário, investidor que não perde um programa Grandes Ideias, Gigantes Negócios. E hoje nós vamos falar de uma ideia revolucionária que acabou de vez com o prejuízo de donos de postos de gasolina, transportadoras e enfim, todos aqueles que trabalham com motores de combustão. Você sabia que se perde muito combustível durante o abastecimento? Ou que o diesel está sujeito a contaminações que resultam, além das perdas, em altos custos com manutenção, tanto para os postos de gasolina quanto para os caminhões? Pois bem, para acabar com isso, inventaram a película flutuante, que é instalado dentro do tanque e elimina a perda dos combustíveis pela evaporação, evitando também a sua contaminação, resultando em economia antes imprevistas. E para você conhecer melhor sobre essa nova e simples tecnologia, temos hoje em nosso programa o Valquir Nogueira, diretor dos postos Contínuo, e do Jonas Amaro, da Transpinove, uma das maiores transportadoras do Brasil. Senhores, sejam muito bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde, Dalton. Muito boa tarde. Eu vou começar pedindo para o Valquir explicar o problema que seus postos de combustíveis enfrentavam. Bom, enfrentávamos um problema que ocorre com todos os postos de gasolina, de todas as bandeiras, quando se abastece os veículos, se perde muito pela evaporação, cerca de 0,06%. Mas isso é bem pouco, não? Parece pouco, mas se levarmos em conta ao final do mês, isso se mostra gigantesco. Por exemplo, para você ter uma ideia, um posto de combustível médio que venda em torno de 300 mil litros por mês, a perda gera em torno de 900 a 1.200 litros. Certo. Parece que tem um vídeo que explica isso, produção. Pode soltar aí pra gente. Pois bem, Dalton, nessas imagens dá para ver o quanto evapora de combustível nos momentos em que se abastece carros, caminhões, tanques. E isso acontece porque dentro do tanque há uma quantidade de ar que tem que sair à medida que o tanque é preenchido com o combustível. E esse ar é o vapor da gasolina, que ao sair se perde. Ou seja, transferir gasolina ou álcool de um recipiente para outro, do caminhão para o tanque dos postos, do tanque dos postos para o tanque dos veículos, é sempre dinheiro que evapora. Então, qual é a solução? Bom, há alguns anos inventou-se um sistema que captura o vapor do combustível já nos bicos abastecedores, mandando eles para um filtro onde ele é condensado e é transformado novamente em combustível e retorna eles para os tanques dos postos. E assim ele evita essa perda que acontece nesses postos. Por exemplo, o exemplo que eu dei, e que abastece em torno de 300 mil litros por mês, não ocorreria essa perda de 1.200 litros. Entendi. Então isso resolveu o problema da perda? Da perda sim, mas criou-se um outro, né? O custo para manter. Além da instalação, o custo muito alto com energia elétrica, né? E a manutenção dessa tecnologia. Então como resolver esse problema de uma vez por todas? Outra solução, essa sim inovadora, que foi adotada por toda a nossa rede. Ao invés de instalarmos todo aquele equipamento de recuperação de vapor, adotamos a ideia de um visionário lá do sul, de nome Edmundo Casagranda. Ele inventou a película flutuante. Película flutuante? Película flutuante. Você sabe aquela história dos americanos que gastaram muito tempo e dinheiro tentando desenvolver uma caneta que escrevesse na gravidade zero, no espaço, enquanto os russos utilizaram lápis? Pois bem, é a mesma história, simples como só ela, com foco na solução e não no problema. Olha, se há espaço vazio no tanque, há também vapor que precisa sair quando entra mais combustível. Portanto, se não houver espaço vazio no tanque, não há também vapor para sair. Bom, em outras palavras, o tanque tem que ser como se fosse um saco a vácuo. O que entra é só o combustível e nada mais. Inclusive, é perfeito para o trato com o diesel, um combustível que se contamina muito facilmente só pelo contato com o ar. Muito interessante, Valquir. Explica isso melhor para o nosso telespectador. Bom, os nossos tanques de diesel, que agora não tem mais contato com o ar, não sofrem mais com a oxidação, a incorporação da água, a criação de borra no fundo ou o surgimento de bactérias e fungos
o nosso produto ele permanece limpo. Não precisamos mais limpar o tanque de tempos em tempos. Essa era uma preocupação da rede. Ao invés de limpar o diesel após a sua contaminação, o ideal é evitar que se contamine. Até os riscos com as reclamações judiciais caíram drasticamente. Com a película flutuante nós conseguimos isso. Então a película flutuante é uma invenção não só para postos, mas também para veículos? É isso mesmo. A película flutuante ela pode ser instalada em veículos a gasolina, etanol, diesel e grupos geradores, enfim, todos os motores a combustão. Então essa seria uma excelente solução também para o setor de transporte, Jonas? Isso mesmo, Dalton. Não foram somente os postos de gasolina que se beneficiaram com essa invenção. A película flutuante, ela soluciona 2 problemas com uma única solução. Além de evitar a evaporação nos tanques, ela age também evitando a contaminação do diesel. Uma excelente solução para o setor de transporte. Tratores, caminhões, geradores. Isso porque muitos não sabem, mas a estabilidade do diesel se dá através de 2 fatores. A oxidação, através do contato com o ar, e a ação bacteriana através de micro-organismos presentes na água. A situação é simples. Diesel sujo, tanque repleto de resíduos corrosivos. Uma recente pesquisa da Universidade do Rio Grande do Sul concluiu que fungos e bactérias reduzem a durabilidade dos motores a diesel. A bomba injetora é uma das que mais corrói, e isso causado pelas condições de armazenamento do combustível nos tanques, seja nos postos, seja nos próprios veículos. Os fungos e bactérias surgem devido à umidade que se forma no fundo dos tanques decorrente do ar em seu interior. Eles se alimentam do próprio óleo diesel e se proliferam. A questão do ar dentro de um tanque é muito relevante. As mudanças de temperatura, dia e noite, retraem e dilatam o tanque de combustível, promovendo autocontaminação que gera novas bactérias e novos fungos. Isso sem contar que a sujeira dos tanques, dos postos, vai para dentro dos tanques dos veículos, misturando-se com a sujeira já existente lá e promovendo novos fungos, novas bactérias. Gradativamente com isso, destruímos o motor. Dalton, conforme se consome o diesel, elementos contaminantes entram pelo suspiro, o que difere em tipo, quantidade, em decorrer da função do terreno, tempo, velocidade. Legal, Jonas. E o que isso trouxe de solução para a sua transportadora? Dalton, a economia que tivemos com os nossos motores já nos permitiu investir em mais veículos. Nossos caminhões podem abastecer até mesmo em um posto que não tem a película flutuante, que mesmo assim não vamos detectar tantos problemas de deteriorização, oxidação, incorporação de água, muito menos bactérias. E ainda assim, a vantagem de não precisar filtrar o diesel ou limpar o tanque de tempos em tempos. Reduzindo imensamente, repito, reduzindo imensamente os nossos gastos com manutenção. Aumentamos o tempo de uso dos nossos filtros. A vida útil dos nossos motores e bombas injetoras sextuplicou, ou seja, agora estamos trabalhando no mercado de maneira mais agressiva, produtiva e, logicamente, bem mais lucrativa. Essa é uma solução que eu só não conto para os meus concorrentes. Excelente! Bom, como você está vendo, estamos hoje falando da grande inovação chamada película flutuante, que postos e veículos de todos os tipos, de carros a tratores e caminhões, estão adotando para economizar quando o assunto é combustível. Vamos a uma palavra do nosso patrocinador e voltamos já! A questão é foco no problema ou foco na solução. Podemos deixar o diesel se contaminar para depois filtrar, deixar a gasolina evaporar para depois recuperar os vapores, ou evitar que o diesel se contamine e evitar a formação de vapores. Por isso nós desenvolvemos a película flutuante. Ela evita a contaminação de diesel e evita a formação de vapores, deixando o combustível em perfeitas condições de uso até 1 ano depois de abastecido. Esta solução existe tanto para veículos e para tanques de armazenamento. É uma solução definitiva para a contaminação do diesel e a evaporação de combustível. Você que é proprietário de uma rede de distribuição de combustível, frota de ônibus, implementos agrícolas, grupos geradores e tem problema com evaporação do combustível e contaminação do diesel, ligue para a gente, nós temos a solução.
chegamos ao fim do nosso programa, orgulhosos em trazer a você as informações da grande inovação, a película flutuante, que traz benefícios a todos os tipos de veículos. É, portanto, uma economia a toda a cadeia produtiva da sociedade e mais, se pararmos para analisar, também aos seres humanos e ao meio ambiente. Uma ideia, então, como a gente gosta de trazer aqui no Grandes Ideias, Gigantes Negócios. Até a próxima!